Buenas pessoal! Neste vídeo falaremos sobre o segundo. Como ele foi determinado e qual a precisão dele, e isso é muito interessante e nem eu sabia. Sem enrolação, partiu aprender junto comigo. Em 1967, pesquisadores de todo o mundo se reuniram para responder a uma pergunta científica de longa data. Qual é a duração de um segundo? A princípio pode parecer óbvio. Um segundo é o tic-tac de um relógio, o balanço de um pêndulo, o tempo que leva para contar até um. Mas qual é a precisão dessas medidas? Em que se baseia essa duração? E como podemos definir cientificamente essa unidade fundamental de tempo? A pesquisa e o tempo para montar este vídeo foi grande. Me deem uma força se inscrevendo pelo menos até chegar a 100 inscritos, pois isso vai me parecer estar valendo a pena criar estes vídeos. Chama no joinha, seguimos em frente. Como podemos definir cientificamente essa unidade fundamental de tempo? Durante a maior parte da história humana, civilizações antigas mediram o tempo com calendários únicos que rastreavam a marcha constante do céu noturno. Na verdade, o segundo como conhecemos não foi introduzido até o final dos anos 1500, quando o calendário gregoriano começou a se espalhar pelo mundo ao lado do colonialismo britânico. O calendário gregoriano definia um dia como a sombra do sol em um ponto marcado, e da próxima vez em que a sombra estivesse no mesmo lugar, ou seja, no outro dia no mesmo instante. Neste momento contava uma unidade de 24 pedras, 24 horas nos dias de hoje. Cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. No entanto, quando foi definido pela primeira vez, o segundo era mais uma ideia matemática do que uma unidade útil de tempo. Medir dias e horas era suficiente e não precisava dos segundos para a maioria das tarefas. Depois que a sociedade ficou interligada por ferrovias de movimento rápido, as cidades precisaram sincronizar o tempo para o registro exato. Na década de 1950, vários sistemas exigiam que cada segundo fosse perfeitamente considerado, com o máximo de precisão possível. E o que poderia ser mais preciso do que a escala atômica? Já em 1955, pesquisadores começaram a desenvolver relógios atômicos, que dependiam das leis da física, que são muito precisas para estabelecer uma nova base para o registro do tempo. Um átomo consiste em elétrons de carga negativa que orbitam um núcleo de carga positiva em uma frequência constante. As leis da mecânica quântica mantêm esses elétrons no lugar. Mas, se expusermos um átomo a um campo eletromagnético, como luz ou ondas de rádio, poderemos perturbar um pouco a orientação dos elétrons. E, se ajustarmos precisamente um elétron na frequência certa, poderemos criar uma vibração que se assemelha a um pêndulo em movimento. Ao contrário de pêndulos regulares, que perdem energia rapidamente, elétrons podem funcionar precisamente durante séculos. Para manter a consistência e facilitar a medição dos tic-tacs, pesquisadores vaporizam os átomos, convertendo-os em um estado menos interativo e volátil. Mas esse processo não diminui o ritmo extraordinariamente rápido do átomo. Alguns átomos podem oscilar mais de 9 bilhões de vezes por segundo, dando a relógios atômicos uma resolução incomparável para medir o tempo. Pesquisadores usando o mesmo elemento e a mesma onda eletromagnética devem produzir relógios perfeitamente consistentes. Mas, antes que o registro do tempo pudesse se tornar totalmente atômico, países tiveram que decidir qual átomo funcionaria melhor. Essa foi a discussão em 1967, na 13ª Conferência Geral do Comitê Internacional de Pesos e Medidas. Existiam 118 elementos na tabela periódica, cada um com propriedades únicas próprias. Para essa tarefa, os pesquisadores procuravam várias coisas. O elemento precisava ter oscilação de elétrons de longa duração e alta frequência para registro preciso e de longo prazo do tempo, para rastrear facilmente essa oscilação. Ele também precisava ter um spin quântico mensurável com segurança, ou seja, a orientação do eixo em torno do qual o elétron gira, bem como uma estrutura de nível de energia simples, o que significa que são poucos os elétrons ativos, e que o estado deles é simples de se identificar. Finalmente, o elemento precisava ser fácil de se vaporizar. Então, qual seria o átomo vencedor? O césio, 133. O césio já era um elemento popular para a pesquisa do relógio atômico. Em 1968, alguns relógios de césio já estavam disponíveis comercialmente. Tudo o que faltava era determinar quantos tic-tacs de um átomo de césio existiam em um segundo. A conferência usou a medição astronômica mais precisa de um segundo disponível na época, começando com o número de dias em um ano e dividindo ao mais baixo grau, comparados com a quantidade de tic-tacs do átomo.
Os resultados definiram um segundo, de modo formal, como exatamente 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 voltas de um átomo de césio, 133. Hoje, relógios atômicos são usados em todo o planeta e além dele. São usados em transmissores de sinal de rádio e satélites para sistemas de posicionamento global, ou GPS. Esses dispositivos foram sincronizados para nos ajudar a manter um tempo globalmente consistente, com uma precisão inigualável. Concluímos então que quem definiu quanto tempo vale um segundo foi o átomo de césio, 133. Sua precisão incrível de 9 bilhões de volta em seu núcleo vale um segundo. E se de alguma forma ele perder velocidade, por exemplo a velocidade caiu 1 milhão de vezes, dentro de uma escala de 9 bi não significaria nada de atraso no relógio. Agradecido. Fiquem com Deus. E se inscrevam no canal pois a coisa tá feia pro meu lado.